Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui pelo Moodle. Sou o professor Carlos. Então, vamos lá falar da última etapa da respiração celular, a fosforilação oxidativa. Esse nome estranho de falar, estranho de ouvir. Ele é a terceira etapa da respiração celular e tem esse nome porque ele é composto de várias reações de oxidorredução e de fosforilação do substrato. Eu não vou entrar em detalhes dessas reações de oxidorredução, que vocês vão ver esse tipo de reação lá na aula de Química. Aqui, novamente, eu quero que vocês prestem atenção no contexto geral de como que essas reações acontecem. Essas reações de fosforilação oxidativa ocorrem lá na membrana interna da mitocôndria. Então, imagine aqui essa mitocôndria. Vamos fazer um corte aqui onde está esse quadradinho vermelho e ampliar esse corte para a gente ver melhor. Então, está aqui. Então, imagine que essa linha de cima seja a membrana externa da mitocôndria e essa linha de baixo seja a membrana interna da mitocôndria. O NAD e o FAD, que vieram lá do ciclo de Krebs, vai vir aqui para essa fase para serem aproveitados como produtores de ATPs. Mas como que isso acontece? Nessa membrana interna da mitocôndria, tem vários conjuntos de proteínas muito específicas que fazem justamente o transporte de íons H+, para esse espaço entre as duas membranas. E essas proteínas são específicas, como por exemplo aqui. Então, o NAD, que veio lá do ciclo de Krebs, que veio lá da glicólise, ele vem aqui nessa proteína de membrana, ele entrega para essa proteína de membrana o hidrogênio, se transformando de volta num NAD+. Essa proteína pega esse hidrogênio e lança ele então para esse espaço entre as duas membranas, liberando assim um elétron. Esse elétron fica dentro dessa membrana, digamos assim. Ele vai ser transportado por essa membrana e vai atingir uma outra proteína. Essa outra proteína também é um carregador de hidrogênios e vai transformar o FADH2 em FAD e vai levar esse hidrogênio aqui, estes hidrogênios, para o espaço entre as duas membranas também. E vai sobrar, de novo, um elétron. Esse elétron aqui que sai dessa proteína, ele vai para uma terceira proteína que, ao receber esse elétron, ela consegue energia para pegar 4 moléculas de hidrogênio mais uma molécula de O2 e transformar 2 moléculas de água. Tá? Então aqui faltou um 2 aqui nessa representação aqui. E também vai pegar mais moléculas de H+ e jogar para este espaço entre as duas membranas. Ou seja, essas 3 proteínas, na verdade não são só 3, mas são 3 complexos aqui, eles acabam mandando H+ para esse espaço. Então, se a gente olhar aqui de volta, esse espaço aqui, dentro da mitocôndria, entre as duas membranas, acaba ficando cheio de íons H+. Tá? Acaba sendo carregado de íons H+. Os elétrons que são liberados, tanto pelo NAD quanto pelo FAD, eles acabam indo parar no oxigênio. Tá? Então, o oxigênio, o gás oxigênio que a gente respira, ele acaba servindo aqui para essa última fase como aceptor final de elétrons. Vocês vão ouvir muito esse termo em vários livros. O oxigênio é o aceptor final de elétrons, ele que vai receber, por último, esses elétrons. Tá certo? E o que vai acontecer com esses hidrogênios que vieram parar aqui, que estão se acumulando entre essas duas membranas? Eles vão voltar para o espaço dentro da mitocôndria. Como é que eles voltam? Bom, na membrana eu vou ter uma outra proteína, ATP sintetase, não preciso guardar o nome. Essa proteína ela vai servir como uma turbina, permite a passagem desses hidrogênios através dela, e com a passagem desses íons de hidrogênio através dessa proteína, ela consegue girar
E com esse movimento, ela acaba formando então os ATPs, a partir de ADP. Então olha só, aquela concentração de H+ que acontece entre as duas membranas é justamente para poder criar a diferença de concentração do meio entre as duas membranas do lado de dentro da mitocôndria. E por causa dessa diferença é que eu consigo então mover essa turbina aqui no meio. A cooperação normalmente que a gente faz é como se fosse uma usina hidrelétrica, onde eu tenho uma energia potencial muito grande de água, por causa da altura dela, vai para uma energia potencial menor. No meio disso eu tenho uma turbina que transforma essa energia potencial, no caso da água, uma energia potencial gravitacional, aqui uma energia potencial química, em energia no formato aqui de ATP. Ok? Então essa é a última fase, formando então os ATPs que a gente falou lá atrás, equação geral da respiração celular. O esquema que eu passei aqui vai ficar aqui no Moodle para vocês olharem depois. Tá? É um esqueminha que eu normalmente faço na lousa e aqui eu fiz um desenho para vocês. Então vamos voltar aqui, ó. A equação geral começa com uma glicose, que é quebrada. O oxigênio, a gente já sabe que ele é lá no final, praticamente a última coisa que acontece. Ele vai receber os elétrons. O gás carbônico é formado lá no ciclo de Krebs. A água é formada lá na última fase. E o ATP acaba sendo formado nas 3 fases da respiração celular. O calor acaba sendo liberado só na última fase, tá? Mas isso não vem ao caso agora. Eu espero que vocês tenham entendido a respiração celular, os passos que ela acontece. Nós vamos continuar falando de metabolismo daqui para frente, mas dos fenômenos de fotossíntese e quimiossíntese, que são fenômenos ao contrário da respiração celular. Mas é importante que vocês entendam direitinho como é que funciona a respiração celular antes de a gente passar para as próximas fases. Eu sei que é um tema um pouco complicado, tem várias fases, vários nomes novos, mas eu espero que vocês tenham entendido com essa explicação. Não esqueçam de pegar o livro de vocês e dar uma olhada no capítulo 15, que é justamente o capítulo que trata sobre fermentação e respiração celular. O livro de vocês traz bem menos detalhado do que eu falei aqui com vocês, mas ele é suficiente para a gente tratar no começo, para a gente fazer o primeiro aprendizado sobre isso, ok? Bom, e aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês viram que a glicose vai no final formar ATP, certo? Mas quantas? Quantas moléculas de ATP uma molécula de glicose pode formar? Tem ATP formado na glicólise, tem ATP formado durante o ciclo de Krebs e muitos ATPs formados lá na fosforilação oxidativa. E aí eu pergunto para vocês, quantos ATPs uma única molécula de glicose pode formar? Depois dê uma olhada no material que eu vou colocar aqui embaixo para vocês poderem responder essa pergunta nos exercícios. Qual que é o rendimento de uma respiração celular? Não fique com as dúvidas com vocês, tirem as dúvidas comigo, pelo Discord, pelo Moodle, pelo meu e-mail, por onde vocês quiserem. Fiquem bem e até o próximo ciclo. Um grande abraço e tchau!